Se você soubesse que dentro da sua cabeça roda aí uma crença disfuncional, algum tipo de pensamento, uma conexão, uma rede que foi formada aí, que está trazendo prejuízo para você, você ia querer saber? E se você soubesse que ela existe, você ia querer eliminar? Então, o primeiro passo para isso aí é o conhecimento. Então, fica aqui comigo que eu vou te falar sobre 7 crenças disfuncionais que mais atrapalham a vida das pessoas e pode estar afetando aí a sua vida também, tá bom? Se você está caindo de paraquedas aqui nesse canal, deixa teu like aí, tá? Olha o conteúdo desse canal. Se no final do vídeo você não gostar também, bota um dislike, não tem problema. É bom que a gente vai sabendo aqui o que é que tá bom, o que é que tá ruim, vai medindo, tá? Mas nesse canal a gente fala muito sobre desenvolvimento humano, sobre crescimento, sobre mentalidade, neurociência, tudo aquilo que é importante para a tua vida. Então, vamos embora. Primeira crença disfuncional, que é um problema gigantesco para as pessoas, é a chamada necessidade de aprovação, tá? Aquela pessoa que é fraca emocionalmente, ela delega para alguém a capacidade de aprovar o que ela faz. A gente tem muito isso na infância, né? A gente faz um desenho, vai mostrar para a mãe, a gente faz um brinquedo, vai mostrar para o pai, e tá o tempo inteiro querendo um tipo de aprovação que as pessoas vão trazer para a gente. Só que isso aí é legal na infância. Quando o cara fica adulto e resolve, basicamente, pedir para todo mundo uma opinião sobre o que ele está fazendo, ou achar que só quando alguém der o aval aquilo é correto, aquilo vai funcionar na vida dela, então essa pessoa fica perdida. Então você não tem necessidade de aprovação das pessoas. Você pode ter a necessidade de aprovação de Deus, a tua própria necessidade de aprovação, tá? Dependendo daquilo que você vai fazer, um projeto muito específico para um cliente, aí sim ele tem que aprovar, mas no resto não. E isso foi muito fomentado, muito crescido, digamos assim, pelo comportamento das empresas, das pessoas, de fazer uma avaliação sobre você, de te dar um feedback. Mas entenda, quando você recebe um feedback de alguém, é um feedback com relação àquilo que ela quer de você e não com relação àquilo que você é ou gostaria de ser. Por isso que tem gente que passa a vida inteira sendo o que os outros querem que ela seja, tá? Então isso é uma fraqueza emocional. Quando você começa a ser o que as pessoas querem que você seja, então isso aí é uma fraqueza emocional, porque você está largando aquilo que você é, você está largando a tua essência para ser aquilo que as pessoas querem que você seja. O segundo ponto é que todo mundo acha que tem que estar pronto 100% para alguma coisa, eu tenho que estar sempre pronto, ter sempre uma resposta pronta. E isso não existe. A gente está em processo de construção. O ser humano está em processo de crescimento contínuo, de aprendizado contínuo, principalmente nos dias de hoje, que a gente não sabe quase nada. Por quê? Por que a gente tem a sensação de que não sabe de muita coisa? Porque as pesquisas ganharam nova dimensão, a tecnologia ganhou nova dimensão. Então tem muita coisa que você não precisa saber, até porque você está em processo de pesquisa. Quando alguém te faz uma pergunta e você diz, cara, eu vou pesquisar, vou refletir sobre isso, não tem nada de errado com essa resposta, tá? A menos que você seja um consultor, tá dando uma aula, um professor, e nem é sempre, né? Tem algumas perguntas, obviamente, que são básicas, você deve saber, tranquilo. Mas eu tenho que estar pronto o tempo inteiro? Será que eu tenho que realmente ter resposta para tudo na minha vida? Não, você tem que ter a abertura para crescer. A abertura, o desenvolvimento contínuo na sua vida, a vontade de crescer. Você não pode mais engessar como os antigos faziam, né? Tinha gente que antigamente, depois dos 40 anos principalmente, dizia, não, agora eu já sei tudo, não vou mais precisar estudar nada ou buscar nada na minha vida. E não é bem assim. A gente está o tempo inteiro enfrentando dificuldades, dificuldades reais, tá? Cuidado que a internet traz um negócio para a gente assim extremamente perigoso, que é o fato de que todo mundo é feliz, rico, bem resolvido, sabe todas as respostas, aquela história do guru, e não é por aí que as coisas funcionam. Então você não tem que ser 100% competente, você tem que ser 100% aberto, diferente, para aprender aquilo que é importante para que você faça alguma coisa muito bacana na sua vida, tá? Terceiro ponto, que também é uma crença disfuncional muito frequente, é que as pessoas acreditam, principalmente nos dias de hoje, tá? Que tudo tem que ser feito do jeito que eu quero. Parece que o mundo hoje funciona para agradar uma pessoa. E se você olhar bem, principalmente o que tem acontecido nos adolescentes, é que o tempo inteiro eles estão esperando a perfeição de alguém, algo que os agrade, tá? Algo que traga para eles um sentimento de completude, de realização constante. E as pessoas de hoje, né, essa garotada de hoje, ela está esquecendo que nem tudo vai funcionar contento. Por isso que eu acho que é um grande sofrimento para elas entender que nem tudo vai funcionar contento delas. Só que tem muito adulto que já está assim, tem muita pessoa que você conhece do seu lado, de um outro lado, tal, tá, da sua família, do seu trabalho, enfim, de um lado ou de outro cercando você, que são pessoas que acham que tudo tem que servir a elas.
Isso é completa imaturidade. Isso é a síndrome do menino mimado, da criancinha mimada, tá? Então, eu não posso esperar que tudo seja do meu jeito. O que eu posso fazer é adequar para que as coisas sejam de uma maneira mais confortável para mim, no trabalho, tá? Na vida pessoal, enfim, mas sem passar por cima de alguém, sem esperar que isso já venha pronto, empacotado. Quarta crença disfuncional das pessoas é que o mundo só tem gente má, perversa, que quer te derrubar o tempo inteiro. Isso muitas vezes a gente começa a sentir e a ver até dentro de casa, né? Quando muitas vezes o pai e a mãe, na tentativa de proteger os filhos, dizem assim: cuidado com fulano que não é seu amigo, cuidado. Já ouviu isso? Cuidado com aquele cara lá que não é seu amigo, que pode estar querendo te passar a perna. Então aquilo cria na pessoa uma sensação de que o mundo inteiro ali foi criado para destruir você. E não é bem assim, tá? Tem pessoas lá fora que, tanto quanto você, precisam de ajuda, de conversa, de proximidade de alguém, enfim. E aí você vai poder ajudar e ser ajudado. Lembre que crescer não é sobre só você se dar bem. Nós precisamos crescer e contribuir com a vida de outras pessoas. Esse fato de que a gente sai de casa para vencer todo santo dia, primeiro que isso é uma grande falácia, né? Sendo bem realista, a gente tem muito mais notícia ruim chegando do que notícia boa. Se você pegar o seu ano inteiro e fosse anotar número de notícias boas, número de notícias ruins, é o contrário, né? Não é melhor, não é a notícia melhor que vem primeiro e depois vem as piores, não é o bem que ganha todo dia, não é bem assim que a coisa acontece. Quem tem um entendimento maduro sobre a vida sabe que acontece um monte de problema que você vai ter que resolver. Porém, aquelas coisas boas que acontecem na sua vida podem ser maiores, mais frequentes, também depende muito da maneira que você busca, mas está com aquela crença de que as pessoas são más o tempo inteiro, perversas e querem o seu mal, isso só te prejudica, te fecha, te faz entrar na tua concha, entendeu? É como você pegar um caracolzinho lá de jardim. Se ele sentir que está ameaçado, ele vai para dentro da concha e não sai mais de lá. Entende? Só que se eu ficar muito tempo na concha, não vive, não se alimenta, não respira bem, pode até morrer. Então, a gente, como ser humano, não pode deixar de ter relacionamento com as outras pessoas por acreditar que todas são más, perversas, querem o meu mal. Não é bem assim, não, tá? Outra crença disfuncional perigosíssima, né? É que as pessoas acham que a origem de toda infelicidade é externa. Tudo que vem de fora é aquilo que pode me fazer mal. E não é bem assim, tá? A gente sabe que existem coisas que podem me fazer mal que vêm do lado de fora, sim. Mas existem coisas do lado de dentro, tá? Que podem me fazer mal. Tipo, os pensamentos negativos que você tem, as crenças enraizadas negativas que você tem, a baixa autoestima. Então, o mundo hoje está sendo muito feito para a gente olhar para fora, para a foto, para o vídeo, para as pessoas, para o corpo, para o carro, e pouco para se olhar para dentro. Tá? Então, quando a gente desenvolve esse olhar para dentro, a gente começa a entender o que é aquilo que pode estar trazendo para a gente desconforto, distúrbios, problemas, inquietações. Então, essa resposta não está fora. Essa resposta está dentro de você. Então, toda a vida que você tiver numa situação extremamente negativa, tá? Você está falando isso, mas faz, João Paulo? Faço. Faço bastante, faço sim, tá? Eu olho e digo, o que é que eu tenho que aprender com essa situação? Tá? O que é que isso, por que que isso está me incomodando tanto? Que lado fraco meu existe que possa estar sendo tocado dessa maneira, que está me fazendo me revirar, pensar, perder parte do meu sono e tal, entende? Então a gente precisa olhar para dentro para entender o que é que está causando algum tipo de desconforto no nosso crescimento, na nossa pessoa, no nosso sono. Tranquilo? Vamos para o sexto ponto. Devo focar no problema quando ele está acontecendo. Gente, você já ouviu aquela frase que tudo que você foca, tudo aquilo que você olha, põe sua atenção, ela tende a expandir? Então, se eu olhar para o problema, esse problema vai tomar uma dimensão muito grande na minha vida. É claro que eu preciso resolver o problema, mas eu não preciso olhar para o problema, tá? Você está aqui numa luta de judô. Vamos supor que você já tenha visto uma luta na televisão, de repente você pratica, eu nem sei. O oponente é grandalhão. Você vai olhar para ele e vai pensar, o cara é grande, o cara é grande, o cara é forte, o cara é forte. Pá, daqui a pouco você está no chão. Você tem que pensar numa maneira de usar a força do cara grande, tá, contra ele, né, assim, e conseguir vencer o seu oponente. Na vida é bem assim. Eu tenho que olhar para a saída daquele problema e não para o problema em si. Eu não preciso estar toda hora focado naquilo, porque essa ruminação emocional, como eu digo muito, é como se a ruminação emocional de um problema
fosse uma espécie de fio terra ligado do teu cérebro aqui para a terra, que está drenando, tirando a tua energia, jogando a tua energia fora. Entende isso? Então, para de focar nesses problemas do sentido de o tamanho dele. Ele é irresolvível, esse problema é gigantesco, eu não vou conseguir, não. A gente tem que olhar para as soluções do problema. Então, a crença disfuncional muito comum das pessoas é: eu não posso esquecer do problema. O problema aconteceu na sexta-feira e tem que ser resolvido na segunda, e eu vou ter que sacrificar o sábado e domingo de todo mundo à minha volta pensando naquele problema. Não é por aí. Você não vai conseguir otimizar seu cérebro. A quantidade de neurotransmissores, de hormônios, né, cortisol, por exemplo, que a gente vai lançar na corrente sanguínea, ela não vai trazer nada de positivo para a sua região que decide, para a sua região que analisa, que julga, que é o nosso córtex pré-frontal. E a última, que as pessoas fazem muito, é fechar os olhos para os problemas, tá? Quando eu tenho uma dificuldade, eu vou fechar o olho, fingir que ela não existe, e aí ela não vai estar lá, né? Eu outro dia ouvi uma piada que o cara dizia assim: sabe como é que eu faço para acabar minhas dívidas no banco? Eu apago o aplicativo e as dívidas somem. Não é bem por aí, né? A dívida continua. Então, quando você tem dificuldades, a gente precisa entender o seguinte: como é que eu faço para enfrentar essa dificuldade? Eu costumo dizer que se eu acredito num plano superior, no mundo espiritual, e quando um problema surge, aquele problema ele vai tender a fazer o que com a gente? Ele vai tender a nos ensinar alguma coisa. Por isso que eu não devo fugir do meu problema, tá? Não fuja dos seus problemas, não fuja do seu desenvolvimento, não fuja do autoenfrentamento. Isso vai te fazer realmente crescer de verdade, tá bom? Então, grande abraço, vejo você no próximo vídeo aqui no nosso canal.